Olá, nós somos do Teologia Ortodoxa Reformada e Afins e estamos tratando de uma bateria de assuntos referentes à eclesiologia, à doutrina da Igreja, aos dogmas, às percepções que se tem a respeito deste que é chamado biblicamente de o corpo de Cristo. Bom, existe uma passagem muito interessante que ela tem desenvolveu durante muito tempo algumas controvérsias, é justamente o versículo onde aparece pela primeira vez a palavra eclésia nas Escrituras Sagradas e justamente sendo dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando você lê em Mateus capítulo 16, versículo 18, a célebre declaração que Jesus faz a Pedro quando ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Vou repetir. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Bom, o que ou quem exatamente seria essa, entre aspas, misteriosa pedra que Jesus está se referindo? Bom, eu costumo dizer que a confusão conceitual está sempre a serviço das piores causas, né? E, curiosamente, até por questões referentes a símbolo, porque símbolo é aquilo que agrega, algumas denominações, alguns templos de denominação, eles, entre aspas, fazem algumas apropriações indébitas de alguns termos, de alguns conceitos, algumas ideias bíblicas para se justificarem, né, perante o seu grupo. Ok, até aí nada demais, mas o assunto não é esse. Então a gente tem assim, historicamente, por exemplo, os grupos pentecostais se apropriaram do batismo com o Espírito Santo. Os calvinistas e neocalvinistas se apropriaram da predestinação. Batistas e congregacionais possivelmente de missões e evangelização. E as comunidades evangélicas possivelmente do louvor, da adoração e coisas assim. Até então, nenhum problema contra isso. Mas referente a essa passagem, um determinado segmento cristão diz o seguinte: não, quando Jesus se refere a essa pedra, ele está dizendo que essa pedra é Pedro e que sobre Pedro, o Senhor Jesus, vai edificar a sua igreja. Será que essa passagem tem alguma coisa a ver com templo, denominação, com um conjunto de dogmas? Será que essa pedra realmente é uma pessoa humana? Seria Pedro realmente? Primeira percepção. Segunda percepção. Não, essa pedra ela simboliza realmente Cristo. E quando a gente lê no original do Novo Testamento, grego koiné, nós encontramos lá dois termos referentes à pedra no original em grego, e esse termo originariamente teria sido Jesus Cristo. Jesus se refere a ele mesmo como sendo essa pedra, e particularmente essa seria a percepção dos grupos denominacionais protestantes e evangélicos. Bom, mas quem é que está com a razão, afinal de contas? Bom, primeiramente, Pedro ele nunca se referiu a si mesmo como coagente no processo salvatório do Senhor Jesus Cristo. Pedro ele não se refere a si mesmo como sendo a pedra angular que seria edificado um edifício simbólico que seria o corpo de Cristo. Aliás, Pedro diz isso claramente em Atos capítulo 4, versículo 1 e 2, quando ele diz o seguinte: ele, Pedro falando, referindo-se a Jesus Cristo, então Pedro diz, ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por nós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aqui está uma outra célebre afirmação de todas as Escrituras Sagradas: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro está dizendo aqui que se existe uma pedra angular que foi rejeitada e que é usada na construção de um edifício espiritual,
essa pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Pedro fala isso, em outras passagens inclusive. Mas essa aqui, Atos 4, versículo 11 e 12, é específica. E o que o apóstolo Paulo também teria a dizer sobre isso? Bom, quando Paulo fala, né, sobre edifício sagrado de Deus, pedra angular ou coisas semelhantes referentes a um povo específico, que seria a igreja, a comunidade de salvos, dentre outras passagens, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Um edifício já construído ou em construção, e não um ser humano sendo, ou algum outro ser humano, ou um conjunto de seres humanos sendo pedras, ou uma pedra, ou qualquer outra coisa que seja sobre a qual Deus vai construir a sua igreja. Não, Deus constrói a sua igreja sobre uma pedra, um símbolo, né, específico, que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, então qual seria a forma correta de nós lermos Mateus capítulo 16, 18? Bom, outra consideração que a gente tem que fazer é o seguinte: o nome próprio de Pedro é Kefas no Novo Testamento. Kefas, Cefas, em hebraico. É um apelido. E sendo assim, possivelmente, por não ser substantivo próprio, Pedro deveria ser escrito até com letra minúscula, mas aí é uma outra discussão. O nome de Pedro, Kefas, sim, com letra maiúscula. Bom, uma outra consideração, e aqui a mais importante, seria o seguinte: no grego koiné, o grego em que foi escrito, né, todo o Novo Testamento, nós temos duas palavras que se refere à nossa palavra portuguesa pedra, a nossa palavra portuguesa rocha. Bom, a primeira palavra seria Petra. Petra, em grego, koiné, significa pedra grande, rocha, uma massa de pedra que não dá para você locomover, mexer, remover em hipótese alguma ou com facilidade relativa. E uma outra palavra do grego koiné, que pode ser traduzida para o português pedra, rocha, é petros. Petros, aqui em grego koiné, significa pedra, pedrinha, fragmento de pedra, pedregulho. Bom, curiosamente, se a gente fosse traduzir literalmente o grego koiné para a língua portuguesa, esse versículo ele ficaria da seguinte forma. Deste modo, né, ele pode ser traduzido da seguinte forma, assim, ó: tu és Petros, se referindo a Pedro, pedregulho, e sobre esta petra, rocha, pedrão, massa de pedra, referindo-se a si mesmo, Jesus diz: construirei a minha igreja. Repetindo: tu és Petros, Pedro, pedregulho, e sobre esta petra, rocha, referindo-se a si mesmo, Jesus diz: construirei a minha igreja. Bom, obviamente o ser humano, ou ser humano algum, é o alicerce no qual se estabelece ou se fundamenta o projeto sagrado e eterno de Deus. Né? Qual seria o papel então do ser humano nesse projeto de criar uma comunidade separada, entre aspas, uma comunidade sagrada, uma comunidade diferente de todas as outras comunidades do mundo natural? Qual seria o papel disso? É ser não o agente, não o fundamento, mas serem os reagentes num processo salvífico que é impetrado por Deus, porque, como o próprio Pedro diz, há um nome somente debaixo dos céus e em cima da terra pelo qual devemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus. Então o próprio Pedro diz aqui em primeira Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 8, o seguinte: qual é o nosso papel nesse processo de pedra, templo, construir alguma coisa, ser alguma coisa? Diz lá Pedro, na primeira epístola dele, capítulo 2, versículo 4 a 8, diz o seguinte: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, ele Jesus Cristo, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como Petros vivos, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo,
Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, Jesus Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer em Jesus Cristo não será confundido. E é assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra da esquina, pedra principal e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui não se refere a um ser humano, essa pedra, e também não se refere a templo, denominação, catedrais, construção, areia, barro, cimento, nada disso. Então justamente dessa passagem é que vem a famosa declaração do próprio Pedro, que afirma o seguinte: quem é a igreja? Quem é esse grupo seleto? Que edifício sagrado é esse que é fundado em cima de uma pedra que é Jesus Cristo? E diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse povo, que é a igreja, ele não é, nenhum membro dele é pedra angular, coisa nenhuma, mas são pequenas pedras onde Deus constrói o seu edifício sagrado em cima e a partir de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e isso absolutamente nada tem a ver com dogmas, com teologias, com templo, denominação, areia e cimento. Bom, vamos continuar esse assunto e até a próxima, e que Deus continue nos usando rica e abundantemente nos serviços do Reino. Bye!